Sim, eu filtro 4.8, diminuo 1. 4.8 pra cima. 4.9 daí cai muitas corridas, daí não vem X. Não, mas eu vou do 4.9 só como. Ah, mas daí tu não pega corrida. Entendeu? Tem que ser 4.8, Bill. Aí está, bom dia pessoal. É quarta-feira, 2 de abril de 2025, agora são exatamente 10 horas 51 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Nem bati os tapetes, esqueci. Dito isto, tava de conversa com o Bill ali, tava reclamando que ele não consegue voltar pro diamante, quase dei na cara dele, literalmente. Cria vergonha na sua cara, homem, velho. O que tu quer ser no diamante? Ah, eu tenho preferência de região. Pra que preferência de região? É só recusar, mas se eu recusar não sou diamante. Mas pra que ser diamante? Pra ter preferência de região. Pô, né? Fica naquele círculo vicioso, o cara aceita pra ter preferência, pra não precisar rejeitar. Ele, não sei se ele entendeu isso que eu quis dizer pra ele. Só preciso passar uma ajeitadinha aqui. Realmente, além de não bater os tapetes que eu esqueci, eu nem ajeitei eles ali. E vamos combinar, né? Essas montadoras não tem vergonha na cara. Nada com uns carros desses, bonitão, tal, custa mais de 100 mil reais. Isso aqui deve custar mais de 100 mil reais, se não for mais em torno disso. E uns tapetinhos 3x4, coisa mais ridícula. Primeiro passageiro que entra no carro no dia já empurra lá pra baixo. Isso com as partinhas de bom, tinha uns tapetão bonitão, de borracha pesado, cobria todo o chão. Esse aqui não, esse aqui tem uns tapetinhos de merda. Eu não sei se vocês pegaram ali, tava comentando com ele, porque o Bill é motorista já faz 5 anos, sei lá quantos anos em Porto Alegre. É safo, tira a grana dele, se vira direitinho. Mas ele tem uns amadorismos assim, ó. E não sabe de algumas coisas que acontecem. Entre essa conversa que eu tava tendo com ele, eu perguntei, tá, pelo menos tu usa o Abastece Aí? Ele disse, o que abastece aí isso? Pá. Eu falei, isso abastece aí o aplicativo dos postos Ipiranga, e se tu for diamante, tu tem 10% na gasolina. 10% de desconto no combustível em geral, né? No caso dele, gasolina. Ah, eu não sabia. Porra, Bill. Quanto tempo tem motorista? Quanto tempo tá diamante? Ah, desde que existe esse diamante aí, eu quase sempre sou diamante. Pois é, e pra que serve? Ah, porque eu tenho preferência de região. Meu! Esquece as preferências de região, porra! E entre outras coisas, eu ainda perguntei pra ele, tá, e agora me diz, e a preferência de passageiro, de nota, tu usa? O que é isso? Estamos começando mal, né, Bill? Tá devagar o negócio. Não sabe quem abastece aí, tu não... E daí ele... Ah, não, ele se deu conta ali. Eu não tinha entendido o que eu falei. Eu uso 4.9 só Comfort. Eu disse, bom, então, então tu tá exigente demais, eu reclamo se não tem corrida depois. Enfim. Eu trabalho com 4.8 Plus sempre, desde que antes de ligar o aplicativo. Eu já às vezes eu esqueço, é verdade. De vez em quando vem um 4.7 qualquer coisa, que eu me dou conta que eu tô com a preferência desabilitada. Mas meu padrão é 4.8 para cima e X só até chegar na região que vai tocar, né? No caso travesseiro lá e tal. Tá ligado agora? E a primeira corrida eu já peguei Sandra aqui na... Detalhe, comecei falador hoje, hein? Hoje vai ser longo esse vídeo. Vou ter que me engolir hoje. Detalhe, o Bill chegou no carro ali uns 5, 6 minutos antes que eu. Já tava sentadinho ali, esperando. Eu liguei o meu aplicativo na mesma hora e tocou 14:25. Que merda de corrida, né? Que bosta de corrida, né? 14:25 de Comfort. Aqui da Campos Velho para levar pra Zenha. Dá o quê? Uns 6 km. 14:25, se bobear mais km eu não vi. Eu só peguei 14:25. A Zenha já aceitei, porque, né, pra sair daqui de uma vez. Quanto antes a Zona Sul, melhor. Então por que eu peguei essa viagem antes do Bill? Se eu não sou diamante, minha taxa agora tá 18% de aceitação. Ele é diamante e tá há mais tempo ligado. Nunca saberemos, né? Passou ele aí, por sinal. Esse Argozinho branco à direita, né?
Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Enfim, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Vamos, Bill! Vamos se incomodar em Eldorado? Vamos se incomodar em Eldorado. Não foi suficiente se incomodar em Eldorado segunda? Não, não foi o suficiente se incomodar em Eldorado segunda. Vamos de novo então? Vamos de novo. Não é isso que a gente faz todos os dias? Passa raiva, erra, depois repete o erro. Às vezes corrige, às vezes não repete o erro de novo. Depois repete mais uma vez. Sim, né? Só tá dando 25 pila só 20 minutos, 20 quilômetros. Aqui da Domingos Crescense em direção ao Eldorado Sul, 25 pilas, 20 quilômetros, 20 minutos. São 11h18. Vou chegar lá perto do meio-dia. Tenho chance de voltar com o passageiro direto, né? Tenho chance. Então vamos dar no meio. Homem retado, filho. E aí? Vamos voltar ali, né? Tocou 28 para Santa Teresa, 20 quilômetros. Adel, reserva recusada provavelmente por alguém. Uber Reserve tocou pra mim. Embarque meio-dia, agora são 11h48. Eu tava pensando, chego ali, cancelo, só pra dizer que cheguei, e espero uma corrida direta, que provavelmente vai pagar mais, ou garanto esses 28 pila e volto direto pro bairro Santa Teresa. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Segunda-feira passei 40 minutos aqui e voltei vazio. Mas eu tava no horário errado, né? Era 2h30 da tarde. Então não podia querer muita coisa, na verdade. Agora eu vim no horário de meio-dia, que é o horário que o pessoal se movimenta, né? Daqui o pessoal vai para Porto Alegre por vários motivos, ou para trabalhar, ou para voltar para casa, ou para ir resolver algum problema, ou para ir almoçar mesmo. Então por isso que eu vim agora. Mas eu podia pegar mais, né? Podia pegar mais que esses 28. E aí? Aquela dúvida que sempre, quando tu tá no buraco, né? Vale a pena se agarrar e pegar a primeira? Ou vale a pena esperar um pouquinho, arriscar e não pegar nada? Eu vou pegar essa corrida. Mas eu não vou esperar até o meio-dia. Isso é fato. Eu vou até ali. Se ele não tiver ali disparar o cronômetro, eu cancelo. Eu não peguei o reserva, eu não escolhi reserva, né? Não foi uma reserva agendada pra mim, bonitinha, aquela coisa toda pra ficar online 30 minutos antes, não. Alguém recusou essa corrida e eu sei por quê. Recusou porque é mal paga pra caralho. Uma reserva de 28, eu acabei de fazer outro dia de 27,70, uma de 2 km lá em Porto Alegre, lembra? Isso é um preço de uma reserva. R$20 o km. Não 28 para 20 km. Que é o que eu vim agora. Eu vim 24,69 para 20 km. É a mesma distância. Eu vim da Zinha, agora vou pro Santa Teresa, bairro Rua 5, lá em cima do morro. Que difícil decisão, né? Na real, eu não deveria nem ter vindo. Friamente falando, eu não deveria nem ter vindo. Nós estamos chegando aqui. Eu queria descobrir mesmo onde fica o chiqueirinho do Rogério. Eu fiquei com ele, mostrou o Dube, né? Mostrou um story, um terreno baldio cheio de motorista pescando viagem da Del. Fiquei curioso para saber onde fica aquilo. Ver se eu descubro. Deve ficar por aqui nessa avenida, né? Era um terreno baldio com um bando de amador. Tô chegando na Del ali. Deve ser nessa rua lateral aqui, pelo jeito. Atrás da Del, será? Deve ser. Não sei lá onde é. Enfim, eu tenho uns bobalhão fazendo plantão aqui. Coisa que eu fiz segunda-feira, por exemplo. E aqui é a área de embarque e desembarque da Del. Vamos ver se o Túlio tá ali pronto esperando. Senão eu vou pro terreninho esse. Só que não. Deu, cancelado com sucesso. Depois de 5 minutos esperando, antes de chegar no meio-dia, ele mandou uma mensagem pra mim dizendo que ia demorar 3 minutos. Era 1 pro meio-dia.
Eu só esperei chegar ao meio-dia. Agora são 12:01. Cancelei. 28 pila pra fazer 20 minutos. Me deixar 8 minutos esperando. Não é pra isso que eu vivo. Cancelei e adivinha? Tá mais 15. Toda a Eldorado do Sul. Mais 15 de dinâmico. Firmezinho. Por quê? Deve ter uns 80 funcionários da Del pedindo carro ali agora. Tá tudo trancado aquela área de embarque e desembarque, o enrosco. Mas pelo jeito não vai tocar pra mim. Agora o estagiário vai me fuder. E mais uma vez eu vou ficar de molho aqui. Mas qualquer 5,88 agora vira 20,88 nesse momento, né? Que é quase a mesma coisa que eu ganharia. Quase a mesma coisa não, né? Mas pensar que eu rodaria 20 km para fazer 28 pila, tomara que me toque uma de 2,9 km agora por 5,88 mais 15. Eu fazer 20,88 que eu faço cantando pneu e dando risada. Acho que eu vou até me dar um ruim agora. Medi 14. Fiquei 10 minutos ali na frente da Del. Não tocou nem pra mandar merda. Nem tururu, nem porra nenhuma. Eu com mais 15 acarradinho. Daí eu disse, tá, vamos lá pro centro, né? Primeiro eu procurei o tal do terreno que o Rogério falou atrás da Del ali, não achei. Sabe, vou lá pro centro, pra frente da prefeitura, justamente onde estou agora. E quando eu entrei aqui nessa rua, que eu acho que é a Estrada da Roseira, né? Visualizei esse posto de Ipiranga aqui, onde estou saindo agora pra mijar. E daí eu me lembrei que, pô, será que o X tá habilitado, né? Porque eu tenho costume sempre de andar com o X desligado. Daí eu cliquei ali em preferências de viagens e tinha desaparecido o botão do Comfort. Você parou. Estou a caminho já. Calma, Luana. Espera. Me deu uma... Além de mijar, me deu vontade de cagar, de dor de barriga. Daí que eu entrei no Posto Ipiranga, não sabia se eu falava com vocês antes, se eu mijava, se eu cagava. Não caguei no fim. Tocou. Começou a tocar tururu. Tururu, tururu, tururu. Na Del. 48, 43, 45, 48, 43, 45. Eu devo estar perto do chiqueirinho, só não descobri onde ele é. Peguei 48 pilas pra Adilmar Mugem, lá no bairro da Cavalgada. Com 15, vai dar o que? 29 km, se não me engano. Que piada boa, né? Aceitei e fui mijar. Quando voltei, o botão do Comfort apareceu e ainda diz novidade ali pra mim. Que cagaço que levei. Tá ruim com Comfort? Muito pior sem ele. Meio-dia 16. Voltando aqui pra dentro, então pegar a Luana e levar lá pra Adilmar Mugem. Lá pertinho do Cafofo do Sol, por sinal. 14 pra onde? Renner, 9,7 km. Buscar 2,2. Ah, mas que coisa, tchê! Ah, mas que dificuldade! 26 km fiz a corrida agora. Cheguei aqui na Adilmar Mugem, nesses condomínios aqui. 26 km, moça muito educada, tudo certo com ela. Campos Velho pra PUC, 9,2, 14 pila. 9,2 km, 14 pila. 26 km com mais 15. Quanto que tem que ser uma corrida dessas? 52 mais 15, 67. No mínimo. Vim R$43 dando risada. 10 pila buscar 3 km para levar 5. 10 pila. Dá vontade de chorar e ir pra casa. Se eu quebrar aqui a Campos Velho e seguir reto, é 3 km eu tô no Cafofo. Só que são só 15 para 1 da tarde e eu só tenho 43 mais 34, R$77. Não tá na hora de voltar pra casa ainda. Eu tenho contas pra pagar. 16, vontade de chorar. Eu tô com vontade de chorar. 10 km, 16 pila. Não, vou esperar. Daqui a pouco vem uma corrida. Pra Del de novo. De repente a Luana tem vontade de voltar pra lá. Senão não dá pra ir pra Eldorado agora, viu, pessoal? Pelo menos pela Ponte Velha. Ponte Velha, os moradores fecharam ali. Agora tá uma tranqueira. Toda ela parada até a Ponte Móvel lá. Desde lá do entroncamento ali
Quem vem pela Nova passa direto. Mas quem tá vindo pela Velha, a barreira é bem perto do viaduto ali. Hospital Vila Nova, 9 pila. 4.2 km pra levar. Era boa de ir lá pro Hospital Vila Nova, porque lá eu chego, pego uma pro Rubem Berta por 28, feliz da vida. Às vezes eu fiz uma coisa dessas. Tava no Cafofo bem tranquilo, esperando a primeira, tocou 28 pila pro Rubem Berta. Vamos dar. E fui, feliz da vida. 15 pila pra 8 km, buscar 4. E o Comfort tá habilitado, voltou, botando. Eu falei, né? Tava me dando nervoso aquilo, eu pensei 15 pila pra Bela Vista, 9 km. Não, vai ter dinâmica lá com certeza, mas eu não vou. 26 minutos pra 15 pila. Me deu um ruim que ele vê o botão. Não vê o botão do Comfort ali no aplicativo, me deu um ruim. Pensei em quantos revés que eu já tive aqui, né? De ser bloqueado. Graças a Deus esqueci. Mas foram alguns reveses que eu tive aqui. E foi o sentimento que eu tive. Parecia que tiraram meu tapete. 10 pila pra Ipanema, 7 km. Não. Pensei, o que aconteceu? O que pode ser, né? O que pode ser? Meu carro saiu fora? Não pode. O carro zerinho. O modelo Cronos é sedã. Não faz sentido tirar. É porque eu cancelei uma reserva. Daí tô sendo punido. Sim. Uma Comfort tocou. Mas eu não vou pro colégio. Lá pro João 23. Então tá, a Comfort tá tocando. Pouco, mas tá. Daí comecei a pensar, né? Fui punido, né? Porque eu cancelei uma reserva, daí eu vou ficar punido. Por quanto tempo? Daí tentei procurar ali informação. Procurei ver se tinha alguma mensagem do estagiário. 12 pila pra 6 km. Que delícia seria se não tivesse a 3.2 km de distância. Tem que ser daqui que vem vindo no lixeiro. Eles vão passar por cima de mim. Eu querendo ou não querendo, eles vão passar por cima de mim. Daí não sei o que aconteceu, sinceramente. Não sei se foi um bug. 13 pila pra levar pra 8 km, não. Pro fórum também não. Tinha uma árvore gigantesca caída ali não tinha visto ainda. Resquício do temporal. Ali no estacionamento da orla, ali na pista de skate. Porto Alegre tá assim agora, né? É uma chuvinha, uma garoa. As sinaleiras todas param. As árvores caem. Os arroios transbordam. O bairro dos velhos acaba a luz. 7 pila pra 1 km. Não, 5,80, busca 3. Ou tu busca 3 km, ou tu faz 50 centavos por quilômetro, por minuto, sei lá o que. Tá difícil, mas eu vou esperar mais um pouquinho aqui. Não vou sair daqui. Pelo menos tem um monte de corrida. Daqui a pouco vem uma boa. Com certeza. Tem que só pra registrar que pela primeira vez escutei o idioma Kurdo. Acho que é isso, né? Kurdo. Peguei aqui na família Gonçalves Carneiro pra trazer pra Atacadão. Uma senhora e 2 filhos que ficaram no meio do caminho na escola. Viagemzinha de 1.4 km, 12 pila, com 6 pila de dinâmico. Se acabou e agora o estagiário me venceu no cansaço. Tô indo buscar 18 pila pra João Pessoa. 10 km, 2,50 de dinâmico. Mas tô indo buscar no Zafari da Cavalgada, com a esperança de que quem mora na João Pessoa, se tivesse que fazer rancho, iria pro Zafari da Lima, ou pro Zafari Piranga, ou pro Zafari da Marechal, ou pro Zafari da Fernando Machado, ou pro Bourbon Ipiranga, se fosse um rancho maior, né? A pessoa não viria no Zafari da Cavalgada fazer rancho, né? Independente disso, se tiver ou não tem, se tiver rancho, não entra no meu carro de jeito nenhum, porque eu não tô aqui pra carregar. Eu vejo cada cena aqui, esse Zafari que eu frequento quase que diariamente. Esses dias eu cheguei ali, só pra finalizar o Kurdo. A moça veio com, eu não sei o nome disso aí, não quero falar pra não falar bobagem, dessas roupas e tal. E eles passaram.
Daí a menina pegou e baixou o vidro e disse, eu tô com o ar-condicionado ligado. Falei em português bem gauchês, tá ligado? Só pra ver se vocês me entenderam. E o rapazinho, tá, desculpa. Falou português perfeito e estão se fazendo aí entre vocês, fiquei pensando, né? Mas ok, eu vi que eles tinham os traços árabes e tal. E daí eles desceram, aí foi tipo, andei 500 metros com os dois. Peguei nos condomínios de cima, larguei naquela escola que tem esquina com a cavalgada. Mas aqui, ó, aqui bem à minha esquerda onde eu estou agora, onde eu tô passando agora. Depois segui com a senhora pra Atacadão lá em cima. E eu perguntei pra ela, a senhora entende português? Sim, falando daí já com sotaque bem carregado. O gurizinho falava perfeito. Sotaque bem carregado, né? Eu disse, tanto é. Ela disse, Paquistão. Eu disse, olha só, paquistanesa aqui e tal. E eu perguntei, tá, me desculpa a minha ignorância, e esse idioma é árabe? Ela disse, não, curdo. Eu disse, pô. Daí comecei a pensar assim, os paquistãos acho que são inimigos dos árabes? Ou tô louco? Ou tô errado aí? Sei lá, parar de falar bobagem, né? E daí, então, tô indo buscar. Outro dia eu vim aqui, cheguei no Zafra da Cavalgada, falei minhas comprinhas e tal. Daí tinha um casal, com um aplicativo esperando Uber, assim, né? E um carrinho daquele jeito, sabe? Daí chegou um colega, bem bonitinho, entrou na área de embarque e desembarque e fez o que todo mundo deveria fazer numa área de embarque e desembarque: ir lá pra frente, como ela tava vazia, ir pro mais à frente possível pra deixar. Olha a fila pra entrar no Zafre. Eu vou passar tanta raiva se chegar de um carrinho. Só pra concluir o assunto. Que merda isso aqui, tio. Tô acostumado com isso. Nunca tô aqui essa hora. Agora são 1h28. Nunca tô aqui esse horário. Nunca tô aqui. Tenho pavor de trabalhar na Zona Sul de dia. Tenho pavor de trabalhar. Vamos fugir aqui. Depois eu cancelo. Vamos fugir e vou embora. Não vou entrar no Zafre. Não vou ficar 3 vezes nessa sinaleira aqui pra correr o risco de chegar lá e pegar uma viagem de 18 pila com um carrinho cheio. Não vou, bem capaz. Não é pra isso que eu vivo. Entrar em Maritota ali e ali eu cancelo. E daí o casal, eu tava na rua caminhando, passando justamente na hora que o rapaz, meu colega, pegou e parou lá na frente. O rapaz do casal que tava com o carrinho levantou o braço, sinalizando que era ele, né? E ele não parou ali na frente, porque o rapaz estava bem no início da área de embarque e desembarque. O que eu penso e o que o meu colega pensou? Bem, se para ali, vai trancar os outros. E daí vai gerar fila. E daí vai trancar lá na... Entende? É isso que acontece nos shoppings, por exemplo, nos Iguatemi da vida. O pessoal chega e para. Daí... Enfim, no Praia de Belas, o casal começou a xingar ele de fora. Pô, não sei o que, eu tô aqui. Levantou o braço e não se movimentava. Meu colega prontamente ele pegou e abriu o porta-malas por dentro do carro. Não lembro que carro que era. O porta-malas levantou e não se movimentou. Isso, perfeito, vai fazer a corrida, beleza. Já acho absurdo fazer a corrida pra carrinho. Não interessa se é comfort, se é... Não. Agora, e o cara foi lá e o casalzinho resmungando, né? Porque esses Uber... Meu Deus, ele andou meio metro com o carrinho. O cara tá fazendo um favor de estar carregando as coisas dele. Era 10 horas da noite pra casa. E ele vai xingar o motorista ainda por 5,88. É foda, é só no nosso. Deixa eu cancelar essa corrida aqui. Que dificuldade! Só para dar um exemplo sobre o que eu falei antes sobre a área de embarque e desembarque. A área de embarque e desembarque do prédio 40 da PUC. Olha onde o velho estacionou o carro para desembarcar. Eu acho que filha dele. Não parece ser motorista de aplicativo. Bem no início da área de embarque e desembarque. E ela estando toda vazia. Para nossa sorte, para minha principalmente, tem pouquíssimo movimento agora. Mas se tivesse a fila dos amadores chegando com os aluninhos, estaria na cancela. Tudo porque um filho da puta que nesse velho não sabem, não entendem como é que funciona uma engrenagem, né?
Poderia ter sido um texto agora de 15 minutos falando sobre isso. Mas acho que entendedores entenderão, né? 2h10 da tarde, vou ali no posto Inca mijar, como se não houvesse amanhã, e almoçar, só para não passar batido. Não peguei o nome dela. Vamos chegar lá e alguém vem bacana. Viagem com raiva. Sabe aquela viagem com raiva na força do ódio? E essa que eu vou fazer aqui. Parei, acabei de almoçar. Não teve cenas repugnantes porque não tinha nenhum novo inscrito ali no membro, né? Mas tô saindo bem agora, literalmente. Douglas. Agora é Douglas ou não? Deixa eu ver direitinho. É isso aí. Ele tá saindo pra... Depois eu vou falar sobre o negócio do Comfort. O Rogério me esclareceu. Rogério do UB. Mas depois, tava trocando uma ideia com ele enquanto eu terminava o meu almoço. Já tinha visto que não tinha nenhum membro novo. Não, então, sem cenas repugnantes. Até quando eu tô saindo do Inca aqui, Douglas Nunes Francisco mandou um pix, 10 pilinhas, que era a conta ali, pá, assim como quem vai a merda, tá ligado? É pra isso que eu vivo, coisa boa, né? Valeu, meu bruxo, muito obrigado, valeu pelo presente, valeu pelo agrado, valeu pelo carinho. Se você quiser fazer o mesmo que o Douglas, o link do pix, não tô te pedindo grana, só quero ter a curtida. Joinha, daí sim, daí é o mínimo que tu tem que fazer por mim, né? Agora, se quiser ir um pouquinho a mais, ou tu clica naquele coraçãozinho ali, valeu demais, deixa tua contribuição, ou torne-se membro, ou ainda entre na descrição do vídeo, essa é a forma mais rápida, o dinheiro cai na minha conta na hora, literalmente. Tem um link pro Pix do canal de Áudio Uber. Enfim, Douglas, valeu pela força. Na próxima, agora eu pegar a Luciana aqui nos Rossi, 9 pila palavras. No X, passei todo o tempo com Comfort habilitado e o X não. E nem a merda me mandou. Pra dizer que não, mandou buscar no meio da Intercap por 7,39, buscar 3 ponto não sei o que km, pra levar ali pra PUC Comfort. Total ia dar uns 6 km. Só no nosso, né? Depois eu vou compartilhar com vocês o que o Rogério me falou sobre o sinal, sobre o Comfort. Por que ele desapareceu no aplicativo lá em Eldorado. Bom, pelo que eu entendi, então, lá em Eldorado do Sul tem uma área, uma sombra, onde o sinal do Comfort é bloqueado, porque o pessoal se abusava lá, ficava fazendo um plantão com o X desligado e os funcionários não tinham opção de pedir X. E como a demanda de Eldorado é pequena e tal, né? Uma cidade pequena, os motoristas que estavam lá estavam em função da Del, fazendo plantão e com o X desligado. Daí o estagiário falou e cortou o Comfort aos arredores da Del. Foi o que eu entendi. Então, quando eu entrei na sombra, essa sombra, né, o meu botão do Comfort desapareceu. Enfim, foi isso que o Rogério me explicou. Eu disse, não há nenhum problema contigo, nem no teu aplicativo. O que acontece ali é isso. Para evitar que o pessoal force a barra e tente ganhar mais ainda do que já fazem lá, né, no chiqueirinho, o estagiário cortou o Comfort. Então os diretores da Del quiserem ir de Comfort para casa não vão conseguir, vão ter que ir de Black. Enfim, 2h41, tô aqui na Lavras. Larguei a senhora aqui que eu peguei ali no Rossi. E agora tá vindo chuva pelo jeito de novo, tá tudo nublado. Parece que vem chuva. Espero que não venha temporal, sinceramente. Mas que venha muita dinâmica. Muita. Só espero, né? Se vai vir, nunca saberemos. E não tô a fim de ligar X, tô com uma preguiça. Vai ficar parado também, vendo o tempo passar e os motoqueiros. Pra mim é complicado. Mas, ontem, eu comentei, né? Na hora da putaria, mas daí eu tava embaixo do mais 15, ali uma das ruas da Bela Vista. Ali eu fiquei 7 minutos esperando tocar. E tocou uma Comfort de 23, 24 pila com mais 15, 6, 7 minutos. Depois fiz outro. E daí, né? Deu um up. Em menos de uma hora, acho que eu fiz uns 100 pila. Isso era entre 6 e 7, mais ou menos. E foi só isso que me salvou ontem.
Porque se eu tivesse ficado ansioso, tivesse pego qualquer X pra fazer por 20 pila por 40 minutos, que é o que tem a dar com pau, eu teria feito a metade desses 100 pila nessa hora, na verdade, né? E não teria atingido a minha meta. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouquinho. Mas só um pouquinho. Podia dizer assim, a sorte dele que caiu na minha, né? Que eu sou um homem bom e tal. Mas daí vai ter um monte de gente ofendido. Que tá querendo dizer que motorista de aplicativo isso, aquilo? Não tô querendo dizer nada. Então eu não vou dizer. Que sorte dele que caiu na minha. 11 anos de idade. E nem dizia adolescente, dizia comfort normal. Eu acho uma irresponsabilidade liberar filho desse tamanho. Tudo certinho, o gurizinho tava parado na frente do Cultura Inglesa, ali na linha do Peçanha. Mais esperto que muito passageiro velho. Eu cheguei, ele embarcou, me cumprimentou, Daniel me confirmou, tudo certo, perfeita viagem. Entrou, colocou o cinto, não precisa falar nada. Mas eu, como pai desse rapazinho, nunca liberaria que ele andasse de Uber sozinho. Mas eu não vou dizer a sorte dele que caiu na minha. Não vou dizer isso. Tu que tá escutando. Mas não é sobre esse take. Eu até vinha pensando, será que falo a respeito ou não falo a respeito? Né? Eu pensei, vai ter gente ofendida, vai ter gente dizendo que Uber aí. Não. Então eu não falei sobre isso, ok? Eu queria falar sobre outra coisa. Estou na rua Coronel Camisão, aqui no bairro de Anápolis. À minha esquerda, São João na verdade, aqui é São João. À minha esquerda está o colégio Pastor Domus, bem na minha frente está o Clube Sojipa. Eu posso mostrar para vocês, né? Não preciso ficar inventando. Aqui, ó. À minha esquerda o Pastor Domus, aqui na frente está a Sojipa. E aqui na lateral direita, um pouquinho mais atrás, é isso que eu queria dizer, ó. Tá o DEMAI. A Estação de Tratamento de Água São João. Passei agora ali, né? Uma das entradas é aqui nessa rua mais atrás lá, na Coronel Camisão. Tava entrando e tava saindo e tinha um caminhão-pipa. Tava entrando um caminhão-pipa, tava saindo do outro lado um caminhão-pipa e tinha um outro caminhão-pipa na rua sendo abastecido. Me deu um ruim ver aquilo ali. Sabe quando tu é remetido pra um ano atrás, mais ou menos, né? Eu não gosto nem de falar sobre enchente. Eu não gosto de falar sobre enchente, eu não gosto de lembrar. Mas foi exatamente isso que eu senti. Sabe, quando eu passei por ali, veio a lembrança de um dia que eu vim trazer o pessoal aqui na Sojipa para trabalhar como voluntário. Cara, que loucura isso, tio. Estamos traumatizados, né? Quem passou por isso, passou por isso. Eu não perdi nada. Ontem eu tava me dando conta quando uma mulher falou com outra pessoa, duas passageiras falaram no meu carro aqui, ou telefone, não lembro exatamente a circunstância, sobre esse temporal de segunda-feira. Até quando vai ser isso, sabe? Sobre o temporal de segunda-feira, tava comentando, porque faltou luz, porque não sei. Ah, não, minto. Um casal de colegas. Que eu levei lá do centro, lá pro centro. Viagem longa, bem na hora da tranqueira. Uma das calças que foi boa, que eu comentei mais cedo. 3 colegas que eu peguei num prédio comercial, acho que na Carlos Gomes, se não me engano. Não lembro. E daí eles falando sobre... Foi no dia do temporal? Ou foi ontem? Isso foi ontem, depois do temporal. Um deles tá... Os dois moram na Fernando Machado, coisa de 2, 3 prédios de diferença. E um comentando sobre... eu tô com luz, eu tô sem luz. Daí a conversa deles, esse assunto foi aumentando e veio o assunto da enchente do ano passado e tal, que o centro histórico ficou ali por segurança, algumas ruas por segurança e outras porque de fato foram alagadas, quase que o mês inteiro de maio do ano passado sem luz, né? Aliás, muitas regiões de Porto Alegre ficaram sem luz, quase todo mês de maio, Sarandi, Humaitá, Vila Farrapos, enfim. E outras regiões foram voltando aos poucos. Menino Deus, por exemplo, foram liberando aos poucos por quadras e tal. O próprio centro foi por quadras, só que demorou um pouquinho mais. E eles estão falando sobre isso. E eu me dei conta que eu fiquei um dia, que foi a primeira quarta-feira após
o alagamento, sem água. E foi da manhã pra noite. Quando eu acordei de manhã numa quarta-feira, não tinha água. Não tomei banho aquele dia de manhã. De manhã não tomei banho, tinha tomado antes de dormir. Quando eu voltei de noite já tinha água. Não faltou luz, não faltou internet. Eu não perdi nada, graças a Deus. Nem uma pessoa próxima de mim. Só que eu sinto... Eu trabalhei todo o tempo inteiro vendo as coisas acontecendo, sabe? Passava naquela Cristóvão, olhava pra direita, de cantar em direção ao centro, olhava pra direita, todas as ruas eram portos, com barcos, levando comida para as pessoas. Eu nunca esqueço um dia, tô saindo lá no meu beco, esse mês que eu faço plantão todo dia de manhã, tô paradinho ali esperando corrida, a primeira corrida do dia. E aí desce uma comitiva, não sei como é que chama isso, uns 5, 6 carros carregando bote, descendo aqui o morro do Parque de Jirique, em direção a sei lá onde, cada um com um bote. Cara, que dias que a gente viveu em Porto Alegre, cara. E tá fazendo um mês. Tá fazendo um ano que isso aconteceu. Eu não sei por quanto tempo que a gente vai ter essas lembranças. Eu, quando passei ali agora, me deu assim, ó. É como se eu estivesse entrando dentro de uma... sei lá o que. Um sacode, me deu um sacode assim. Pá, que loucura. Enfim, desculpe o desabafo aí. Não era essa a minha intenção. Espero que um dia isso passe. E cada vez que eu vou na Vila Farrapos, por exemplo, que eu vejo as pessoas ali vivendo, eu não sei o que sentir, cara. Eu sinto uma alegria com... sei lá. Não sei o que sentir. Enfim, deixa eu movimentar, pelo jeito aqui não vai tocar. São 5:04 da tarde agora. Podia dar uma mijada, né? Tomar mais um golão d'água, vou ali no Brino, é isso que eu vou fazer. Aproveitar que eu tô perto de um posto que eu gosto. Eu gosto do posto Brino. É fácil de estacionar, a banheira ok. Faz um golão. Já enchemos a bexiga, né? Depois já deixamos tudo ali. Que eu acho que hoje vai chover no final da tarde, deve ter putaria. Então tem que se posicionar direitinho para aproveitar, para não perder as oportunidades. Ou para aproveitar as oportunidades, né? Ufa, valeu. Desculpe aí o desabafo. Deu, né? 9 horas da noite. Anoiteceu em Porto Alegre, aqui em Ipanema, Avenida Jardim. Minha última corrida, do outro lado da Zenha. Na força do ódio, a meta hoje, de novo. Força do ódio. Mas que animação, né, Daniel? Fechou a meta às 9 horas da noite e tá nessa animação, eu não consigo sentir estabilidade em nada que eu faço. Tu consegue? Foda, né? Sempre o estagiário tá ali pronto pra te fuder, em toda a esquina. Mas consegui de novo aproveitar. Não deu mais 15 como foi ontem, mas consegui me colocar no meio do olho do furacão na hora da putaria. E como diz o Alex ontem, um abraço, Alex Amaral mandou mensagem ontem da noite. Esse horário também, por esse horário, que tinha acabado de atingir a meta dele, mas tava sentindo uma putinha da Uber. Às vezes a gente se sente assim, né? Fazendo coisa só pelos 10 pilinhas, pelos 15 pilinhas. E lá no final das contas o que vale é o dinheiro no bolso ou na Uber conta, né? É isso que vale. Na real é que eu tô completamente desanimado, pessoal. Comecei um dia acelerado e foi baixando a pressão. E tô aqui só pela força do ódio. Lá vamos pra casa, passa raiva. Grêmio Esportivo Luquenho
Qual a probabilidade do Grêmio ganhar fácil do Lanterna do Campeonato Paraguaio? Qual a probabilidade do Grêmio ganhar? 1,68 segundo as odds da KTO. Mas não vai ser um jogo bom para um gremista assistir, né? Certo que não. Certíssimo que não. Então é isso. É isso. Muito obrigado por quem chegou comigo. Hoje não tem mensagem nenhuma a passar. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Não tem pauta. Não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pá!